Olá, amigos, boa noite. Esse vídeo, na verdade, acho que é mais uma vontade de falar um pouco mais sobre esse tão esperado filme, né? Acho que, pelo menos para mim, eu espero por uma coisa assim há mais de 30 anos. Então, eu vejo todo esse momento atual, né? Onde se fala muito de uma hype, de uma modinha passageira, onde também se fala dos posers, mas até que ponto, né, a gente pode considerar isso bom ou ruim? Eu fico, por um lado, muito feliz e triste por um outro lado, porque muito feliz por quê? Porque eu acho que eu sempre quis viver esse momento de hoje, como está hoje. Eu, eu faço uma comparação com o que foi em 77, com o que eu nasci em 76, então eu não vivi isso, né, de uma forma plena. Houveram histórias, né, e cada geração tem a sua história. Essa, infelizmente, não foi a minha, eu fui conhecer só no início da década de 80. Então, eu sempre quis ter realmente essa imersão, né, como está acontecendo agora. Acho que foi um trabalho de marketing muito grande. Algumas pessoas veem isso como negativo, mas eu realmente fico feliz por um lado e triste por quê? Porque assim, se vê muitos produtos, muitas coisas e não dá para ter tudo, infelizmente. Então, acho que a tristeza vai mais por conta disso, mas na verdade não é uma tristeza, é só uma. A gente tem que fazer escolhas. Não é impossível ter tudo, mas eu acho que o fato das pessoas estarem comentando, falando, ah, o cara vai lá, compra uma camiseta de Star Wars, como se fosse de uma banda. Eu acho que é diferente de você comprar uma camiseta de uma banda, tá na moda, tal, todo mundo e não sabe nem o que é. Star Wars, a pessoa pode até não saber o que é, ver todo mundo usando, vou comprar, mas a gente está vivendo isso. O filme vai passar daqui menos de uma semana, e eu vejo as pessoas comentando isso, pessoas que eu nem imaginava, né, que realmente nem são fãs, nem sabem realmente que eu sou fã, mas eu fico só lá escutando. Tenho meu carro, um adesivo há 3 anos no meu carro, e veio o manobrista do local onde eu deixo meu carro todos os dias durante 3 anos. Aquele adesivo no teu carro é de Star Wars, né? Fui procurar lá na internet e vi que realmente era. Pô, eu gosto pra caramba, assisti lá os VHS. Então, falar que virou moda, que tal, não sei o quê, eu acho que realmente estamos vivendo um período que só se fala nisso. Eu acho isso muito legal. E assim, por mais que as pessoas comprem uma camiseta ou vão assistir o filme, eu acho que as pessoas vão atrás depois. É a mesma sensação que eu tive quando eu assisti a primeira vez, né? Então, lá na década de 80, eu era criança. As crianças naquela época eram mais inocentes, né, do que hoje, são muito mais evoluídas, né? Mas a gente ficava imaginando quem que é aquele cara de preto. Ele é um robô, ele é uma pessoa. E eu fiquei muito impressionado com aquilo. Então, a gente vai buscar informações e eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Com quem é aquela cabeça, né? Com que o Kylo Ren tá falando ali. É, quem é aquele personagem? Lógico, a maioria das pessoas sabem, não sabe o que é Star Wars, mas sabe quem é o Darth Vader. Mas eu acho que é uma coisa que aguça a curiosidade, assim como o próprio universo expandido, né, que tem a, a sua contribuição de manter, né, a saga viva durante um hiato muito longo, onde não haviam os filmes. A própria nova trilogia também teve o seu papel de trazer novos fãs, né, que de uma outra geração, trazer a história do que aconteceu antes, né? Muita gente critica, mas foi importante, contou realmente. é, a gente queria saber o que aconteceu, por que tudo aquilo. Sendo o clássico melhor ou não, né? Foi importante. Assim como o universo expandido foi importante.
Eu gosto mais do episódio 4, né? Mas preferência minha, mas é indiscutível que o Império Contra-Ataca é realmente o melhor filme. Ainda gosto bastante do Retorno de Jedi, mas isso é uma questão de gosto de cada um. Então eu vejo Star Wars como uma coisa assim, não, porque da ficção científica e o barulho da explosão no vácuo não existe, não sei o quê. Eu acho que é sentar, assistir e se divertir. Tem uma definição muito legal de um jornal brasileiro de 78, que foi quando Star Wars chegou no Brasil, né, que chegava todo um ano depois, naquela época, é, que, que descrevia Star Wars como uma ópera rock, né? Eu vejo muito isso, uma coisa, é uma aventura épica, muito mais uma aventura épica do que uma ficção científica propriamente dita, com coisas muito técnicas. Eu acho que é uma aventura fantástica. Foi uma coisa que revolucionou não só o cinema, como os efeitos especiais, e que me fez gostar também da parte de bastidores, como era feito aquilo. Então, para a época era já incrível, né? Você vê aquelas naves, aquele desgaste, aquele realismo, né? Tudo bem, ao longo do tempo os efeitos evoluem e hoje, né? Até conversando com alguns amigos que trabalham, né? Com efeitos especiais, com props, com criação de props, que é algo que eu gosto muito. Cheguei a estudar isso numa época. É, o excesso de CG atrapalha, também hoje ter só os efeitos que são chamados de efeitos práticos também tem a tecnologia, evoluiu, então eu acho que um tem que andar ao lado do outro, né? Então só ter um, só ter o outro, eu acho que Star Wars mescla muito isso hoje, né? O que o próprio J.J. Abrams fez é trazer um pouco disso, né? Era muito digital, é real, né? Como o próprio Mark Hamill fala, é tudo real. Ver o BB-8 entrando, né, na Celebration no palco, sozinho, né? É incrível como aquela coisinha anda, né? E começaram a surgir N teorias. O brinquedo mais legal lançado, né, que é o Sphere, todo mundo ficou louco, né? Controlado por celular, que funcionava igual, né? Então, eu acho que Star Wars sempre teve a proposta de ser uma coisa revolucionária. E eu tenho uma expectativa grande, apesar das pessoas me falarem, não vai com uma expectativa alta, porque você vai se frustrar, porque realmente acontece muito isso, né? A gente vê trailers e tal, e fica naquela baita expectativa e vê que o trailer era melhor que o filme, né? Muitas vezes acontece isso, mas eu não consigo. Eu realmente, depois de. Eu esperei mais de 30 anos para viver esse momento, que eu não vivi em 2005 e nem em 99 com a nova trilogia, mas eu não sei, eu sinto algo muito parecido com o que pode ter com um fenômeno, né, que aconteceu em 77. Né? As pessoas irem atrás, as coisas esgotando, isso é fantástico. Não as coisas esgotarem, mas as pessoas estarem falando, pessoas que eu nem imaginava, né? Comentando isso, porque tá eu só lá escutando, ouvindo. Então, como eu tinha falado, Star Wars é algo muito revolucionário, sempre teve esse conceito de se introduzir algo novo. Então, colocando uma heroína feminina, né? Uma protagonista feminina, que era uma ideia já lá da década de 70, né? Que na verdade o Luke era para ser mulher, né? O Starkiller, né? E aí acabou se mudando, talvez por uma pressão dos produtores da época. A gente não sabe, conhece todas as histórias, mas de bastidores existem muitas suposições, né? Mas o legal é realmente você ver, tem lá uma vilã muito forte, né? Capitã Phasma. Quais segredos, o porquê, né? Daquela armadura. Um protagonista negro, né?
O George Lucas sempre teve essas questões, até com o filme Red Tails, né? De contar a história do esquadrão de negros da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, Star Wars insere conceitos, novos conceitos, é algo importante, revolucionário, e eu acho que vai ser realmente algo excepcional. Acho que o Boyega, toda aquela discussão do Trooper negro e tal, o Trooper pode ser qualquer coisa, pode ser um alien. Star Wars é um universo de alienígenas, e humanoides, e seres humanos, e droids, e por que não um Trooper negro, né? Infelizmente, né, acho que as pessoas se incomodaram um pouquinho porque ele é o fã que deu certo, né? Ele é o super fã, né? Que era o super fã. Fui pedir autógrafo pro Harrison Ford, né? O Harrison Ford falou assim: que isso, garoto? Nós somos colegas, né? Quer dizer, nós estamos aqui no mesmo barco. De repente, o cara vive o sonho da vida dele, né? E acho que é o sonho de todo fã, né? Ela tá no lugar dele, independente de raça, do que for. Acho que Star Wars é esse conceito de revolucionar tudo. Então, se virou modinha, se é uma coisa que, porque para vender produto, tal, não sei o quê, só se fala nisso. E eu acho que só se fala nisso não só por vendas, mas porque vai realmente ser algo muito importante, algo muito emocional. Eu confio muito no J.J. Abrams, o trabalho dele, eu acho que tudo que ele faz é muito a cara de Star Wars. Então eu acredito que esse filme seja muito emocional. Lógico, os conceitos clássicos, os personagens clássicos não podem ser deixados de lado e nem serão. Não tem nem como substituir, fazer um remake. Como é que faz um remake e se cria um novo Darth Vader com um novo visual? Não tem, aquilo mas tem que renovar. Sim, tem que renovar, mas eu acho que é uma passagem, né? A gente tem novos personagens, as lendas, os personagens lendários, né, das trilogias anteriores estão passando o bastão, né, para frente, para as novas lendas, né, Star Wars. Star Wars cria lendas, né, personagens lendários, até como o sorveteiro, né, que aparece no episódio 5 lá no frame correndo, né, quando o Império toma conta da Cidade das Nuvens e de repente o cara cria-se uma história importante pro cara. Então, cada personagem que aparece num canto, no Palácio do Jabba ou na cantina, ele é importante, ele é reconhecível. Existem milhares de personagens de Star Wars, não é dois ou três, não é só se fala do protagonista, não. Todos têm uma importância. Até o Jar Jar, né? É, sendo amado ou não pela maioria, mas todos são importantes e conhecidos, todos têm um nome, né? Então isso, Star Wars traz esses conceitos novos, independente se o pessoal tá na hype, né, que se fala hoje de porque é a caneca do Nescau e não sei o que. Eu queria muito ter o raio daquela máscara do Nescau da década de 80 de novo. Como eu queria ter aquilo. Aquilo foi a única primeira coisa que eu tive de Star Wars, né? E sei lá, é um paralelo. Eu tenho coisas bem mais caras do que isso, mas é o significado, é o que significa, aquilo que eu sempre falo, o colecionador, né, o fã, não importa se ele coleciona uma peça de US$ 10.000 ou um brinquedo de R$ 2, uma figurinha, não importa. Isso, ninguém é mais ou menos colecionador, ninguém é mais ou menos fã por estar começando agora, né? Por estar entrando nessa hype, estar comprando uma camiseta lá e nem sabe do filme, mas vai assistir o filme, vai assistir, com certeza, porque é uma onda, né,
que realmente invadiu, né, tudo só se fala nisso. E lógico, teve um trabalho de marketing muito grande, né, para que realmente Star Wars seja um sucesso maior do que ele já é, né? E a força que Star Wars tem é muito grande. Já naquela época, sem toda aquela história de todas as técnicas de marketing que tem hoje, né? Tudo, foi uma coisa que não tinha internet, né? As mídias tinham um outro formato e assim as pessoas foram no cinema. Eu ouço histórias daquela época que a gente podia ficar várias sessões, né, no cinema. A gente não saía da sala, de amigos que ficaram sessões e sessões assistindo, maravilhados com aquilo. Ou seja, não estava se colocando alguma coisa na cabeça das pessoas para ir assistir. Não, realmente as pessoas ficaram realmente, era impressionante, era revolucionário. Eu acho que vai ser novamente. Então, eu vivo esse período, eu vejo uma grande expectativa. Eu acho que teremos um grande filme, será uma grande história, teremos um novo vilão, tem uma grande responsabilidade, não de substituir. Ninguém não dá para substituir um ícone, mas você tem que introduzir uma nova história, novos personagens. Então você tem que deixar um pouco de lado aquela imagem que é muito forte, colocar alguns detalhes, né? Mas não manter, ainda continuar, né, insistindo 100%, né, naqueles personagens anteriores para introduzir novas histórias. Então a minha curiosidade é o que aconteceu dali para frente, né? O que aconteceu depois a gente já sabe. Personagens morreram, não voltam, né? Ou voltam, não sei. Mas realmente é uma passagem, é uma nova geração, são novos personagens, é uma nova história, contando aquilo que a gente sempre quis saber. Mas o que aconteceu depois do episódio 6? Então, a única coisa que eu tenho para dizer para vocês é que será, eu acredito, opinião minha, né? Todo esse tempo, acho que eu sempre acreditei nisso, de que realmente não seria feito uma qualquer coisa, porque é alguma coisa, Star Wars é algo que se deve um respeito muito grande. Quase 40 anos de história, não tem como fazer qualquer coisa. É um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande. Então acho que estão lá os personagens certos, os atores certos, a história correta, diretor, né? Acho que foi bem escolhido. Então não tenho como baixar minha expectativa. Se eu vou estar frustrado semana que vem, eu não sei, mas toda essa história de se esconder detalhes, né, de não se contar muito. Às vezes você pega um filme e tem lá já o filme inteiro já no trailer. Não precisa disso. Não, esse é o exemplo de que não precisa disso. Você pode esconder e isso cria mais expectativa nas pessoas. Isso, várias teorias do porquê daquilo, tal, o que será que aconteceu, várias histórias, tal. Então acho que isso é um marketing mais forte ainda do que você tá contar a história, fazer um resumo da história do filme para as pessoas irem assistir, mas poxa, e aí, né? Então, como eu falei, eu acho que será incrível, eu acho que teremos um excelente filme e esperei quase 40 anos para isso, né? E eu realmente fico feliz por estar vivendo nessa hype, né? Às vezes pode até se tornar cansativo, mas é como a Comic Con Experience, né? Ela foi um divisor de águas. Ela trouxe, né, um pouco mais de respeito para o meio, né? Inclusive na mídia, né, um pouco mais de respeito dos colecionadores, dos fãs, dos cosplayers.
Felizmente tem aqueles ainda que não colocaram ainda na cabeça, né, não tiraram aquele estereótipo, né, ridículo dos anos 80 e que do diferente. Né? Acho que o legal é isso. Eu não sou mais fã que ninguém. Né? Pode ser que surja um mega fã a partir da semana que vem. Um cara que nunca ouviu falar do Darth Vader. Né? E daí? Eu acho que isso que é o legal. Novas gerações é perpetuar. Se essa história morrer com a gente, né? Que valeu tudo isso. Então a gente tem que ter novos fãs. O cara vai atrás da história, o cara vai querer saber, o cara vai querer assistir os próximos, ele vai voltar na história, ele vai querer saber tudo que houve, de que aquelas histórias realmente eram verdadeiras. Os Jedi, né, o lado sombrio, tudo era real, tudo realmente aconteceu. Então, mas o que que aconteceu? Então, meus amigos, todos tenham um bom filme, né? Vamos segurar aí os spoilers até que todos tenham assistido ao filme e que a força esteja com todos nós no próximo dia 17, né? Estaremos todos lá, né? E obrigado aí pela atenção.